Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos para mais um vídeo da série A Essência de Cristo, né, irmãos? Hoje vamos falar sobre o tema Livres em Cristo Jesus, amém? Então vamos iniciar então o estudo da Palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui em João, né, no Evangelho de João 8, 34 até o 36, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a nossa natureza, né, ela foi transformada e nós recebemos o perdão de Deus. Mesmo assim, né, é comum nós vermos cristãos sendo consumidos pela culpa, achando que eles não são dignos do perdão de Deus. Mas a partir do momento em que você recebe o perdão de Deus, com certeza você ainda vai errar muito, né? O inimigo ele vai se aproveitar disso para tentar fazer você se afastar de Deus. E quando isso acontecer, basta você confessar os seus pecados, contar com a graça de Deus sobre a sua vida e afirmar para você mesmo que você agora é livre em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós nascemos em pecado porque estamos ligados a Adão. Deus, ele arquitetou um plano de salvação para nos libertar e quebrar o poder do pecado em nós. Jesus ele foi enviado exatamente para dar execução a esse projeto de Deus. E o primeiro Adão falhou, né? Contudo, o segundo Adão, que é Cristo, ele cumpriu totalmente a vontade de Deus. Dessa forma, nós não precisamos mais ser escravos do pecado, não precisamos mais estar longe de Deus. Podemos receber o perdão e a liberdade. Todo esse projeto, né, feito por Deus, ele tem uma parte dele, mas que depende também de nós, né? Então é necessário o quê? Morrer e nascer de novo. E isto acontece quando você recebe a Cristo como seu Salvador, né? Feito isso, né, estamos aqui em Cristo e esta é a base da nossa liberdade. Aqui em Gálatas 5, versículo 1, diz assim, ó, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocá-los debaixo do jugo da servidão. Então, Paulo aqui inicia o capítulo 5, né, de Gálatas, apresentando conselhos práticos no intuito de não destruirmos a liberdade que temos em Cristo. Por isso ele declara, né, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então aqui está falando sobre a liberdade do Evangelho, né, na nova aliança, né, em contraste com a antiga aliança que era de servidão, de pecado e de morte. Cristo ele veio trazer a liberdade de toda maldição. Paulo está dizendo que para os Gálatas não se colocarem debaixo do jugo da servidão da lei, né? Então, no meio dos Gálatas havia alguns judeus convertidos, né, que achavam que precisavam manter os costumes da lei judaica, mesmo após terem recebido a Cristo como Salvador. Aí, no decorrer dos anos, houve muitas interpretações particulares, alterações e acréscimos na lei de Deus. Por essa razão, os judeus eles achavam que a salvação só ocorria através da obediência rígida dos regulamentos. Então, de forma clara, né, Paulo ele explica aos judeus convertidos ao cristianismo, que não era mais necessário manter os costumes judaicos. Por quê? Porque a salvação agora é pela graça, né, por meio da fé em Jesus e não pelas obras da lei. Aqui em Gálatas 2, versículo 16, diz assim, ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, irmão, é importante a gente saber diferenciar entre obras da lei e obras da fé, né? O que são obras da lei? A circuncisão, sacrifício de animais, voto de nazireado, né? Isso são obras da lei. O que são obras da fé? Obras de amor, obras de compaixão, obras de misericórdia, obras de anunciar a Cristo aos que estão em trevas,
obras de mansidão, longanimidade, isso que são obras da fé. Então, Paulo diz o seguinte: para nós sermos salvos, nós temos que praticar o que? As obras da fé, e não obras da lei. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque tanto o cristão liberal demais, como o cristão extremista, né, e religioso, eles se tornam escravos. Né? O liberal ele se torna escravo do pecado, e o religioso extremista se torna escravo da religião. Né? A palavra de Deus ela nos ensina o quê? Que devemos ser equilibrados. Né? Então, acabamos de ver aqui que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, é preciso entender que liberdade é essa, né? Nós temos essa liberdade agora de praticar as obras da fé. Né? Por quê? Porque agora nós estamos livres, né? Mas que liberdade é essa? Né? Quando a gente vai aqui para Gálatas 5, versículo 13, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, irmãos, algumas pessoas vão dizer o seguinte: olha, a partir do momento em que eu me tornei cristão, eu deixei de ser livre, né? Não posso mais vestir certas roupas, não posso mais frequentar determinados lugares, não posso usar determinadas palavras, né? Essa, irmãos, não deve ser a preocupação principal da pessoa que está iniciando a caminhada com Cristo, né? Por quê? Né? Porque existe uma pessoa chamada Espírito Santo que vai estar trabalhando nas nossas vidas nesse sentido. Então, a preocupação principal é que eu devo procurar conhecer mais e mais a Cristo. Por quê? Porque Ele é a verdade, né? Ele é a verdade que liberta. A palavra diz lá em Romanos 8, 1 e 2, 1 e 2 diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, em suma, né, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que incorporar, né, as verdades da palavra de Deus sobre a minha vida. Né? Quando eu faço isso, automaticamente eu estou dando liberdade ao Espírito Santo de agir na minha vida e assim as outras coisas secundárias elas vão se ajustando também. Né? Aqui em Gálatas 5,14 diz assim: ó, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede-vos não consumais também uns aos outros. Então, irmãos, qual o segredo, né? Qual o segredo para nós vencermos tudo isso? Né? Ó, o segredo está em Gálatas 5,16, que diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Então, irmãos, é verdade que o crente tem impulsos para pecar? É verdade. Mas é verdade também que o cristão ele tem o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo ele capacita o crente a vencer a carne e as tentações. Então foi dito aqui agora há pouco em Gálatas 5:3, né? Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Né? Em Gálatas 5:17, né, vai falar do conflito que existe entre a carne e o espírito, né? Por quê? Porque a carne, né, no versículo 17 diz assim: a carne cobiça contra e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Né? Gálatas 5,17. Então, irmãos, são dois adversários. Né? A carne, que representa os desejos da natureza humana e pecaminosa, e o espírito, né? Que é a nossa nova natureza. Então, cada adversário quer impor a sua vontade, mas o espírito tem que vencer sempre. Caso contrário, você está usando de sua liberdade para dar ocasião à carne. Então, nós nascemos pelo Espírito e temos que aprender a viver e andar em Espírito, para que sejamos o que? Vitoriosos. Então, o que é liberdade, irmãos? Se a gente olhar lá no dicionário de filosofia, né, eles vão dizer que, em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si mesmo, por si próprio, autodeterminação, independência e autonomia. Agora, Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo, quem era Paulo? Paulo era servo, escravo de Cristo, mas era livre. Né? Então, algumas pessoas, antes de confiarem em Cristo,
Elas viviam num sistema particular de escravidão. Algumas pessoas elas tentavam ser salvas guardando a lei de Moisés. Outras pessoas estavam escravizadas a um sistema pagão, né? Elas tentavam agradar seus deuses através da flagelação, né? Então, as pessoas que passam a confiar em Cristo, elas irão se sentir livres ao saber que a verdadeira salvação vem através de Cristo, mas especificamente através do seu sacrifício, né? Lá em 2 aos Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quem aceita Jesus como seu Salvador, ele fica liberto do domínio do pecado. A liberdade em Jesus não é uma licença para fazer tudo o que queremos sem consequências. Quando pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado. Mas quando aceitamos Jesus como Salvador, ele nos liberta da escravidão do pecado. E com a ajuda de Jesus, podemos dizer não ao pecado. E quem ama a Deus, ele quer fazer o que é certo, né, para poder agradar a Deus. Então estamos livres do poder do pecado, mas agora nos sujeitamos à vontade de Deus, né? Então, o que é ser escravo de Cristo, né? Ser escravo de Cristo significa pertencer a Cristo, deixar-se ser dominado por Cristo, né? É ser obediente a Cristo. Lá em João 15:15 diz assim, ó, já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Afinal de contas, irmãos, somos servos ou somos amigos de Jesus, né? Então é preciso que entender, irmãos, que a Bíblia ela vai se utilizar de vários termos, né, a nosso respeito, né? Ora ela vai dizer que somos escravos, ora ela vai dizer que somos filhos de Deus, e ora vai dizer que somos amigos de Cristo, né? Então a Bíblia ela usa muito desse artifício, né? Ela vai dizer, por exemplo, que Cristo é a água da vida, que Cristo é o pão da vida, que Cristo é a luz do mundo, que Cristo é o Verbo, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então a Bíblia vai usar de vários termos para falar de uma mesma coisa, né? Então, a partir do momento que você recebe a Cristo como Salvador, né, e Senhor, você não é qualquer tipo de escravo, né? Nós somos os únicos escravos a quem Jesus chama de amigo, né? Lá em Hebreus 2, versículo 11, diz assim: Porque assim o que santifica, porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, Cristo, né, ele também nos chama de irmãos, né? Lá em 2 Pedro 1:1 diz assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra servo, ela traduz o termo grego doulos, né, que é usado por eles no original, cujo significado é escravo. Então, quando os apóstolos diziam que eram servos de Cristo, eles estão querendo dizer que são escravos de Cristo, né? Em João 8,36 diz, né, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então nós fomos libertados do pecado pelo Filho de Deus, né? Romanos 8:2 vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? Agora, é interessante disso tudo aqui é o quê? Que a partir do momento em que conhecemos a Cristo, nós nos tornamos escravos, mas somos um escravo livre da lei do pecado e da morte, né? Então, essa mesma escravidão me tornou filho de Deus e herdeiro com Cristo, ou seja, somos participantes, né, da herança. Na verdade, nós cristãos somos livres e quem é escravo são aqueles que ainda não são aqueles que ainda estão presos em Cristo, presos no pecado, né? Então, infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para a realidade da igreja, nós vemos muitos cristãos que vivem como se ainda estivessem presos, né? O problema é que a maioria dos cristãos estão apegados ao sistema de vida deste mundo, né? E por essa razão eles não querem obedecer a Deus.
Então, caso você se enquadre, né, nessa situação, é necessário que você se revista do novo homem, né? Abandone o pecado que tem te levado ao engano. Exponha para Jesus toda a sua amargura, sua raiva, sua ira, né? E diga que você agora quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí depois que você fizer esta declaração, você vai perceber que ser escravo de Cristo é a única liberdade verdadeira. Então, irmãos, é verdade que Cristo nos liberta do poder do pecado, né? Mas a Bíblia nos avisa que é não cair novamente na escravidão. Então, para ser salva, para a pessoa ser salva, ela precisa que se arrepender, e arrependimento é decidir mudar, né? Então, nós devemos viver sob a direção do Espírito. Nós somos livres nele, né, em Cristo. E assim podemos experimentar uma vida abundante, plena e intimamente profunda com Deus, né? Fora de Cristo, né, qualquer outra busca será frustrada, né? Se você for buscar na religião, ela não vai te libertar. O Espírito de Deus é a chave que destranca nossas cadeias e abre nossas algemas, né? E ele é a fonte da verdadeira liberdade que não pode jamais ser confundida com o direito de fazer o que quisermos, né? Pois aí já não é liberdade. Então, somente um relacionamento pessoal com Deus, através do seu Espírito, vai nos proporcionar a liberdade. Somente dessa forma a pessoa saberá de fato se ela é livre ou não. Então, irmãos, como manter essa liberdade em Cristo, né? Então, a Bíblia nos oferece uma diversidade de conceitos, né? Eu vou mencionar alguns aqui para vocês. Ó, primeiro, dedicar o seu tempo ao estudo da Bíblia. Segundo, frequentar uma igreja que possa te orientar na sua caminhada cristã. Terceiro, reservar tempo para oração pessoal. Quarto, se afastar de hábitos e situações que vão nos levar de volta para uma vida de pecado. E quinto, né, cuidar da nossa língua, né, daquilo que expressamos com palavras, pensamentos e reações, né? Então, irmãos, ele, né, Cristo, ele nos chamou o quê? Para a liberdade. Mas a decisão de permanecer livre está nas nossas mãos. Cristo nos libertou, mas quem decide permanecer livre somos nós. Em Cristo você é livre. Livre para andar na verdade, livre para fazer o que é certo, né? Mas você tem de viver uma vida santa e cheia de temor do Senhor. Você deve trilhar o caminho da verdade. Então podemos todas as coisas, mas nem tudo convém, né? Na 1 aos Coríntios 10, 23 diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então decida aceitar a liberdade que Jesus lhe oferece, né? Desprenda-se dos laços da cegueira espiritual, do inimigo que tem aprisionado muitos nas trevas da incredulidade. Lá em 2 aos Coríntios 4:4 diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, irmãos? Então aqui a gente finaliza então este vídeo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem, né? Espero que os irmãos também tenham gostado também da mensagem. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né? E se você, por acaso, né, ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal. Aí nós temos vários estudos da Palavra de Deus, mais de 100 vídeos, né? Nós já temos mais de 100 vídeos de estudo da Palavra de Deus. Você pode aí se deliciar aí da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.